Vamos dar continuidade à aula de geografia e vamos trabalhar hoje o caminho dos alimentos. Vamos ler o texto junto com a professora devagar. Para você que tem dificuldade de leitura, leia, faça uma leitura silenciosa e depois da leitura silenciosa você vai fazer uma leitura oral, falando as palavrinhas direitinho, abrindo bem a boca, aquelas palavras que você tiver dificuldade. Pede ajuda da mamãe ou do papai ou do responsável, tudo bem? Para que os alimentos cheguem até você, são necessárias diferentes atividades que envolvem o trabalho de pessoas e o uso de máquinas e equipamentos em diferentes lugares. Veja como no exemplo um dos caminhos percorridos pelo trigo até se transformar em pão. E aí nós temos aqui o mapa, o mapa mundi mostrando qual é o continente que ele quer mostrar, qual é o país, qual país está em destaque aí? O Brasil. E nós temos aqui toda a América, né? Tudo isso aqui é América, América do Sul, América Central, América do Norte. Nós temos as legendas, a Rosa dos Ventos, e aí nós temos aqui no Brasil há plantações de trigo, mas a maior parte desses grãos vem de outros países, como a Argentina, Paraguai, Estados Unidos e Canadá. São os nomes aqui, ó. Argentina, Paraguai, Estados Unidos e Canadá. Depois de colhidos, o trigo geralmente é conservado em grandes galpões chamados de silos. Olha lá os galpões lá atrás da imagem do nosso livro. São enormes, né? Parece até grandes prédios, mas são galpões e lá são guardados e armazenados esse trigo. Depois eu vou mostrar para vocês aí uma imagem do trigo, ou posso até mostrar para vocês esse caminho mesmo que é percorrido. E aí nós temos duas perguntas aqui. Cite as etapas e os locais pelos quais o trigo passou até chegar em forma de pão ao consumidor. Que trabalhadores, máquinas, equipamentos fizeram parte dessas etapas? Nós vamos mostrar aí para vocês daqui a pouco. Nós temos aqui na 77 que ele é colhido, né? E aí depois, ó, um dos meios de transporte, ele é transportado para algum lugar. Um dos meios de transporte que trazem o trigo para o Brasil é o navio graneleiro. Dentro do país, o trigo é transportado em caminhões e em trens para as fábricas de farinha. Mas quando vem de outros países, eles vêm de quê? De navios. Nos moinhos das fábricas, o trigo é triturado para produzir o quê? Farinha. A farinha de trigo. Olha só aqui a fábrica e o trigo sendo triturado. E depois vai fazer o quê? A farinha de trigo que é usada para diversos produtos, como os pães, os bolos, o macarrão, entre muitos outros aí. E aí os produtos feitos com trigo são comercializados, ou seja, são vendidos em supermercados, em padaria, entre outros lugares que a gente compra aí. Aqui nós temos os verbetes, que são palavrinhas com seus significados. Moinho, o que quer dizer moinho? Máquina usada para triturar alimentos. E navio graneleiro, que significa o quê? Navio que transporta grão e outros produtos. E aqui no 4 nós temos em grupo providencia uma embalagem de um alimento industrializado. Então você vai pegar aí uma embalagem de um alimento industrializado que a mamãe ou o papai comprou para você. E observe as informações da embalagem para responder as sugestões. Para você responder isso aqui, você vai ter que fazer no caderno. Onde o alimento é produzido, eu posso mostrar um para vocês aí. Qual é o principal ingrediente utilizado para a produção dele?
E aí você vai fazer uma pesquisa das etapas de produção desse alimento, desde o campo até o consumidor. Em uma folha à parte, você vai fazer um desenho, como está aqui, olha só. Primeiro mostrou o quê? A colheita, depois mostrou o transporte. Vai transportar de quê? De navio ou de caminhão? Se vir de fora, vai vir de navio. E se for transportado daqui, vai ser de quê? Aqui mesmo no país, vai ser de caminhão. Depois o trigo é triturado, depois de triturado, ele é feito as massas, os bolos, os biscoitos, os macarrão. E depois é o quê? Vendido. Então você vai fazer isso aí no seu caderno. Fazem agricultura, plantam. Este daí é o trigo, é uma plantação de trigo. Olha só aí o trigo. E aí as máquinas fazem a colheita desse trigo. Depois que é feita toda a colheita desse trigo aí, ela vai direto para os caminhões. Depois de levada para os caminhões, vindo dos navios ou vindo dos caminhões, olha os containers, vão para os moinhos, que são as indústrias, podem ser armazenados. Isso aí é um controle de qualidade. E se tiver a qualidade que eles precisam, ele vai direto para os moinhos, ou para armazenamento, ou direto para as indústrias, para o beneficiamento delas. Olha como é que ela fica. Ela ainda é bem suja para poder entrar em processamento. Olha só a altura. E aí depois disso ele entra em processamento. Ele vai ser moído, entra várias vezes para ser moído, para cada vez mais afinar mais o trigo, para ficar bem fininho, para poder fazer o pão, para poder fazer o bolo, para poder fazer o biscoito. Esta é a indústria de trigo, de beneficiamento. Você vê poucas pessoas aí, né? Quase ninguém. E aí vai passar várias vezes, eles aproveitam tudo, inclusive o farelo. Fazem farelo de trigo, também receitas. Acaba saindo 3 tipos de trigo, que é para fazer o pão, que ele é mais proteico, mais forte. Os bolos e biscoitos que são mais leves. Olha só como eles vão afinando cada vez mais. E depois de moer bastante, várias vezes, aí eles vão ensacar esse trigo para que eles possam levar para vender para os comércios, para que haja a produção de produtos. Olha só, eles ensacando. Quando eles fazem o beneficiamento do trigo, eles perdem algumas vitaminas, vitamina E, vitamina A. E aí esse trigo, ele é enriquecido com essas vitaminas, porque ele perde, com tanto processamento, ele perde essas vitaminas. E aí eles repõem essa vitamina no trigo, para que a gente possa fazer os produtos. Aí ele vai para onde? Para os caminhões. Carregar os caminhões para poder levar este trigo para os comércios, para as grandes indústrias de alimentícios, né? E aí eles vão fazer vários outros produtos
também para a venda. Vejam aí que poucas pessoas trabalham, porque nós temos muitas máquinas, né, que substituem muitas mãos de obra até chegar à nossa padaria, ao nosso comércio, para fazer os nossos produtos, o pãozinho que a gente compra todos os dias. Este é o caminho do trigo.